Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é dia 2/3 de 23 e esse é o seu Diário Econômico Original. O destaque positivo de ontem ficou com os ativos que se beneficiam de uma economia chinesa mais forte. O PMI da indústria chinesa, PMI que, lembrando, é uma pesquisa qualitativa com gerentes de compras do setor e bastante acompanhada pelos analistas, mostrou uma expansão em ritmo mais rápido em mais de uma década. Foi um sinal inequívoco de que a economia chinesa está engrenando uma boa recuperação depois que eles suspenderam aquela política ultra restritiva de Covid-0 no fim do ano passado. E aí as commodities subiram bem e de forma quase generalizada, e o dólar se enfraqueceu, especialmente contra as moedas emergentes e de países produtores de commodities. Só que na nossa bolsa a história foi diferente. O Ibovespa acabou caindo perto de 0,5%, mesmo com o setor de materiais, que tem o maior peso do índice, subindo perto de 3,5%. O grande detrator nem foi o setor de energia, né? Que, lembrando, ontem eu falei que é quem vai pagar a conta dessa reoneração parcial dos combustíveis por parte do governo. Mas sim os papéis de saúde. As ações da Hapvida afundaram mais de 30% depois da sua divulgação de resultados do quarto tri do ano passado, com números, obviamente, muito abaixo do esperado. E aí a companhia perdeu só ontem cerca de 10 bilhões de reais em valor de mercado. Mas a verdade é que todos os setores caíram, tirando mineradoras, siderúrgicas e papel celulose, que são coladas ali na China, né? Que é o tal do setor de materiais. Outro ponto que não ajudou o Ibov foi a bolsa e o juro americano. A Treasury de 10 anos, né, o juro da Treasury de 10 anos subiu para 4% na velha, ou quem sabe nova, discussão sobre juros mais altos e em período mais longo de tempo lá nos Estados Unidos. 4% é o patamar mais alto da Treasury de 10 anos desde novembro do ano passado. Interessante que mesmo com essa puxada do 10 anos, o formato da curva de juros americana está mostrando a sua maior inversão em 4 décadas. Uma curva de juros invertida, que é quando os títulos de curto prazo têm juros maiores do que o dos títulos de prazo mais longo, costuma ser vista como um prenúncio de recessão. Como o futuro é mais incerto que o presente, o normal é você ter uma curva positivamente inclinada, né? Quanto mais no futuro, maiores tendem a ser os juros. Bom, um dos gatilhos dessa inversão, veio quando um dos membros votantes do comitê do Fed disse estar, abre aspas, com a cabeça aberta sobre a possibilidade de voltar a subir a taxa básica por lá em 0,5%. Lembrando que eles vinham nessa toada, reduziram para 0,25% na última decisão, o que torna esse tipo de sinalização bem incomum, digamos, e até por isso, então, relevante. E aí, nesse ambiente, o S&P 500 recuou 0,5% e o Nasdaq outros 0,6% ontem. Essas preocupações dos investidores de que os BCs globais vão ser forçados a apertar mais as condições financeiras ganharam reforço com os dados de inflação mais forte do que o esperado na Alemanha dessa vez, onde os preços ao consumidor subiram 9,3% ao ano, isso referente a fevereiro, contra uma previsão de 9,1%, ou seja, está reacelerando nesse patamar que é super alto, né? No início da semana, a gente já tinha visto aumentos inesperados nos números de inflação dos espanhóis e dos franceses também. E aí os títulos públicos alemães negociaram com os juros de 10 anos, atingindo seu nível mais alto desde 2011. Como eu venho dizendo aqui, aquela narrativa otimista com crescimento que a gente viu no começo do ano vai escorregando de volta para receios com inflação elevada e persistente. Tudo de novo, né? Bom, mas para o dia, o destaque da agenda fica com o PIB brasileiro do quarto trimestre do ano passado e, obviamente, o fechamento do número de 2022. Sai daqui a pouco, 9 da manhã. Os indicadores de alta frequência mostraram sinais opostos no fechamento do ano passado. Serviços seguem como carro-chefe dessa recuperação, né, desse PIB positivo, versus uma desaceleração e até queda na produção e no consumo de bens. Então, juntando tudo, o número deve ficar muito perto de zero no tri contra tri, né, comparado com o terceiro trimestre de 22, mas aqui no banco a gente tem uma pequena queda para esse número.
Se for por aí, a gente deve ter fechado abaixo de 3% o PIB e, mais importante, até mais interessante, a sensação térmica para esse começo de ano, para 23, é de um esfriamento da atividade de fato. A gente segue aqui no Original na ponta pessimista para o PIB, para o crescimento desse ano, ainda que a nossa última revisão tenha sido para cima. Mas vale lembrar que mais da metade do crescimento de 0,7% que a gente espera esse ano vem exclusivamente dos efeitos diretos do setor agropecuário, que poderia ter expansão de até 2 dígitos. Não fosse isso, o número do ano seria muito perto de zero, a nosso ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.